Olá pessoal, aqui é o Alexandre Pierini do Caderno de Resenhas. Hoje vou falar sobre a obra Como a Democracia Chega ao Fim, de David Runciman, publicado pela editora Todavia. A obra de Runciman, Como a Democracia Chega ao Fim, é mais uma das que foram organizadas após a avalanche Trump na política americana. Aliás, creio que Trump fez muito bem ao universo político mundial, uma vez que tirou a poeira das estantes das bibliotecas pelo mundo afora, quando ressuscitou termos como direita e esquerda. Esses termos políticos estavam fechados a 7 chaves na história política contemporânea, uma vez que a proposta de Fukuyama havia dominado o cenário político mundial e o transformado num marasmo sem fim, contornado pelo ambiente politicamente correto. Portanto, a eleição de Trump suscitou a criação de muitas obras na área da ciência política. Obras como As Democracias Morrem, de Levitsky Ziblatt, Ruptura, de Manuel Castells, e muitas outras obras, aquecendo o mercado editorial e trazendo novamente o processo de construção e desconstrução das ideologias políticas. A obra de Runciman veio na mesma esteira, mas foge do esquema intelectualista e chato que se estabelece quando a leitura é organizada em um texto científico e acadêmico. Runciman seria um bom romancista, não fosse professor emérito da Universidade de Michigan e ligado ao mundo da ciência. Numa linguagem leve, mas compromissado com os períodos históricos, Runciman organiza sua obra em 3 partes: o golpe de Estado, a calamidade e o triunfo da tecnologia da informação. Esses são os 3 pilares de sua obra. Na parte que se refere ao golpe de Estado, Runciman trabalha um novo conceito para a palavra golpe. Para o autor, o golpe na sociedade contemporânea não pode ser comparado aos que foram executados nos anos 60 e 70 do século XX, onde a força bruta imposta pelos exércitos se impunha diante dos estados democraticamente frágeis. Na sociedade contemporânea, o golpe de Estado possui outra perspectiva, a econômica. Para Runciman, a democracia contemporânea é ameaçada pela retirada de dinheiro dos países por parte de quem domina a economia global. Na verdade, essas forças não possuem nome, nem face, sendo difícil de se identificar. Não se usa mais da violência para impor um golpe de Estado. Basta a transferência de recursos de um país para o outro. Na visão de Runciman, um golpe de Estado não envolve tanques, soldados nem prisões. Requer apenas que um governo democraticamente eleito se veja na situação de refém de forças que não têm poder para resistir. Um ponto importante na obra aparece no capítulo referente à catástrofe, onde o autor aponta que a democracia em si não é capaz de exterminar a sociedade, mas sim as pessoas que a compõem. Como exemplo, o autor menciona a questão ambiental, que se tornou um problema significativo para a sociedade contemporânea e que assombra a democracia. Na visão de Runciman, uma tragédia ambiental pode acontecer, assim como também uma tragédia nuclear, a depender da vontade dos homens. Só a existência do sistema democrático não pode evitar uma tragédia desse porte, pois muitas decisões são tomadas pelos governantes sem que a população tenha conhecimento ou tenha consciência dos problemas. E esse é um tema importante e que a democracia liberal enfrenta. Mas essa discussão já foi feita com muita propriedade por Manuel Castells, em sua obra Ruptura, a crise da democracia liberal, que o Resenha resgatou algum tempo atrás. Então aí você, ouvinte,
e telespectador, você pode voltar lá no canal do Caderno de Resenhas, você vai ver que tem uma resenha dessa obra lá, uma obra muito importante. Então, para melhorar esse quadro, Russman aponta que é necessário estabelecer o vínculo entre cidadãos e governos. Aponta também que é necessário a existência de cidadãos mais ativos e participativos, mas que para isso é necessário o desenvolvimento de instrumentos de participação política, que vão ser capazes de fazer com que haja a interferência nas tomadas de decisão do Estado. Mesmo a democracia sendo um sistema que permite condições dignas de existência, pouco ela pode fazer para evitar o risco de extinção da raça humana. Nesse contexto, a democracia passa a ser considerada descartável e banal, pois nada ela pode fazer para evitar um movimento de destruição em massa. Quem faz o sistema democrático são as pessoas, antes das regras do direito e daquilo que pode ser permitido ou não. Por isso, a democracia pouco importa como sistema. Para Russman, o uso de máquinas cada vez menores e mais inteligentes também colocam em risco o sistema democrático, pois elas tendem a substituírem a inteligência humana. Sendo assim, podem executar ordens de destruição em massa sem se importarem com os desejos do cidadão. O que queremos fazer? O que queremos que faça? Onde queremos ir depois daqui? Torna-se irrelevantes quando nos vemos à espera do dia em que a máquina vai parar. É claro que Russman navega num terreno pantanoso e movediço quando aborda essas questões, tendo em vista a amplitude e a gama de problemas a serem levantadas. Mas são pontos importantes e que merecem ser discutidos dentro do processo de crise instalado no sistema democrático contemporâneo. Se cair nas mãos erradas o poder dos computadores, se cair nas mãos erradas, o poder dos computadores de apertar nossos botões pode assinalar o fim da democracia. Então, segundo Russman, se a afirmação de que a democracia do século XXI perdeu o controle sobre o poder corporativo for verdadeira, a responsabilidade pode ser atribuída ao Estado. Mas é notório saber que tais empresas não viveriam sem o apoio do Estado. Nos dias atuais, empresas jovens vêm dominando o mercado. Se até pouco tempo atrás, gigantes do petróleo e grandes redes de banco davam as cartas do jogo, hoje o jogo se alterou. Hoje se tem o Facebook, o Google, a Amazon, a Apple, que são preponderantes. E por que essa democracia contemporânea não consegue domesticar essas empresas? Ou seja, o que elas fazem de diferente dos modelos anteriores? A vasta gama de produtos oferecidos por essas empresas e a capacidade de influenciar os cidadãos talvez sejam as respostas para as questões colocadas. Mas na visão de Russman, sem o controle do Estado, não é possível domar essas novas empresas. A revolução digital prometeu muito para a democracia nos últimos anos, mas entregou muito pouco. Mas mesmo assim, seu poder de transformação da sociedade segue ilimitado. E como trabalhar com esse problema? Russman aponta um caminho interessante para essa missão: a ampliação da democracia. Ou seja, a democracia contemporânea precisa criar mecanismos de mais participação política, utilizando os mecanismos utilizados pela tecnologia. Mesmo a democracia sendo um sistema com muitos problemas a serem resolvidos, não há o que realmente colocar em seu lugar. É necessário retomar a lógica de Robert Dahl, na obra Poliarquia, de que a democracia se faz com intensa participação política, e a democracia precisa entender esse lugar na história e não ficar apenas olhando para trás. É necessário fomentar o futuro e incluir o desenvolvimento tecnológico. Na visão de Russman, a democracia está perdendo a sua capacidade de solucionar os problemas que a sociedade enfrenta.
As suas virtudes estão em constante processo de desconstrução e está precisando provar para a população que ainda é a melhor solução, né, dos problemas enfrentados. Mas mesmo assim, o autor se caracteriza com otimismo frente aos problemas enfrentados. Runciman não crê no fim do sistema democrático. Algumas nuances do sistema sobreviverá, segundo ele, mesmo que isso custe a princípio matar a democracia para que ela possa continuar sobrevivendo. Pessoal, então essa daí foi a obra de Runciman. Espero que vocês tenham gostado, assistam os canais e assistam os vídeos aí do canal do YouTube do Caderno de Resenhas. Um grande abraço a todos.